Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos ao vivo! Tudo bem com vocês? Pode puxar com força. Gente, falar uma coisa para vocês. Não estranhem. Eu apareci aqui de um jeito agora há pouco e estou aparecendo de outro jeito. Né? Como assim, né? Como assim, Carol? Boa noite, Rafael. Ué, pois é, gente. Aquela live, a live das 18. Boa noite, Jailton. A live das 18 ia ser uma live minha e do Pablo. E como o Pablo, ele precisou se ausentar para um compromisso, algo muito especial que ele vai compartilhar com vocês depois. Ele não pôde fazer as duas lives, então a gente, para manter o compromisso das lives, a gente reprisou essa live que eu tinha feito no meu aniversário ano passado com ele. E aí eu decidi entrar aqui na live das 18 que ele iria fazer para poder conversar um pouco com vocês. Deixa eu abrir a porta aqui para uma pessoa rapidinho, eu já retorno. Show? Pronto, tudo certo. Olha, Lud, confirma aqui para mim. É assim mesmo que aparece aqui os comentários, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Gente, é porque a pessoa é muito experiente aqui, entendeu? Na live do YouTube. Obrigada, gente. Ano passado o Pablo atrasou. Eu atrasei ano passado, né? Porque eu estava me arrumando. O aniversário foi à noite, hoje foi à tarde aqui. A gente fez um almoço e aí ele tinha um compromisso. Ele foi convidado para receber um prêmio muito legal. E aí eu falei: vai, amor, vai lá, deixa aqui, deixa com a gente que a gente resolve. Né? Obrigada para todo mundo que está me desejando um feliz aniversário. Hoje é meu aniversário, hoje eu completo 35 anos. É uma data muito interessante, porque, né, é um marco quando a gente faz 30, e é um marco, parece que essas datas, assim, né, exatas, esses números exatos, assim, tipo 30, tipo 20, 25, 30, 35. Mais alguém aí na live tem a minha idade agora, 35 anos? Agora eu tô 3.5. Turbo diesel, como diz a Lud. 3.5. E aí eu falei assim, nossa, vem cá, Lud, dá um oi aqui. A Lud está sendo a minha assessora aqui hoje, tá arrumando minha água. Ela já me serve tanto quando eu tô aqui. Hoje sou eu que tô servindo uma água. Hoje ela trouxe minha aguinha, ligou meu computador. Gente, fala sério, né? Vocês estão adorando que ela tá aqui. No dia do aniversário dela, vai dar um conteúdo. Vocês falam que é meu aniversário. Comenta tudo, aproveita pra fazer perguntas, para extrair esse conteúdo maravilhoso, porque nada melhor do que a Carol para falar sobre 3 coisas que ela entende muito bem. Uau. Pai, o Filho e o Espírito Santo, que tá aqui dentro, amiga. Adorei. Você carrega isso, viu? Obrigada, amiga. Gente, hoje é meu aniversário, então sejam bonzinhos comigo, tá bom? Brincadeiras à parte. Lud Malha, hein? Não, meu amor, você não conhece a Lud? Olá, você não conhece a Lud? A Lud é a mais sarada de todas. Eu não malho, eu deixo ela malhar, gente. Mas meu braço não tá igual. Mais de 200 dias que a Carol tá treinando. E se vocês acharam que a Carol tá mais linda, escreve aí, é culpa da Lud. É culpa da Lud. E até aproveitando, né, Lud? Amanhã tem evento. Lud, quem deu muita bobeira e fechou. Não comprou, fechou? Só online agora. Então ainda tem online. Tem online. Vai ter os Saradas Day. Carol vai estar lá.
comigo no palco. Eu prometi para ela, de presente de aniversário, que o treino ia ser leve. E eu vou cumprir, tá bom? Então, quem quiser amanhã tá treinando com a gente. Eu vou abrir uma live às 9 da manhã, mas você compra online para acompanhar o evento inteirinho. Top. E aí depois a gente vai bater um bate-papo lá, né? Vai estar a Camila, vai estar o Tony. Se ela não tá com cara de 35, com cara de 25... Nossa, que bom! Então, é diferente aqui, é porque treina todo dia, tá? Eu morro de inveja. Tô morrendo de inveja. Canaliza essa inveja e vem treinar com a gente. É isso. Tá? Eu vou deixar se vocês... Tá bom, amiga, obrigada, viu? O ar tá meio esquisito mesmo, né? Não, mas ele vai ligar. Não, pode ir. Tá? Ele vai ligar, daqui um pouquinho ele liga. Meus queridos, então, eu tô feliz de estar aqui com vocês. E poder compartilhar um pouco desse tema com vocês, né? A trindade, o triângulo da vida, que não deixa de ser uma trindade da vida, né? E aí eu quero trazer uns pontos que eu estava refletindo aqui para vocês. E eu acho que não é por um acaso esse tema hoje, no dia do meu aniversário. Ó, Israel, amanhã sou eu. Parabéns, Israel, já vou te dar parabéns. A Beatriz me lembrou de algo, ó, encaminha a live para o povo, gente. Manda aí a live para o povo. Então, eu estava meditando isso, né, sobre isso hoje. O tema da live é o triângulo da vida. E eu estava meditando sobre a minha vida. Eu acordei com várias fotos hoje. Começou algumas fotos assim, na hora que eu abri a porta do meu quarto, tinha umas fotos no chão. Aí eu ia andando pela casa, tinha fotos na escada. Eu até mostrei algumas na live que eu fiz bem cedinho. E a Lud, a Elisa, a Carol, que prepararam a surpresa para mim, tinha um texto em cada maçozinho de foto. Então, elas me fizeram revisitar. E por que eu vou falar sobre isso? Porque é o meu dia, e no meu dia eu refleti sobre algo que eu tenho certeza que vai servir para você. E eu refletindo, vendo essas fotos, comecei por essas daqui, gente. Gente, para quem não sabe, eu nasci numa cidade que se chama Mairipotaba, no estado de Goiás, no interior de Goiás. Alguém aqui dessa live, eu duvido ter alguém aqui nessa live que conheça Mairipotaba. Eu sou mairipotabense. Aqui em São Paulo, esse tipo de nome não é muito estranho. As cidades aqui têm uns nomes estranhos, mas lá para nós é estranho. Eu sou mairipotabense. Alguém aqui conhece ou é de Mairipotaba? Se for de Mairipotaba, eu vou pirar. Se for de Mairipotaba, aí eu vou pirar. Nem sabia que existia. Nem Iporá, não, é Mairipotaba. 2.000 habitantes, gente. Uma cidadezinha desse tamanhozinho, ó. Fica mais ou menos uns 100 quilômetros de Goiânia. Do lado de Cromínia. Isso mesmo, Rafael. Então, eu nasci nessa cidade e vendo as minhas fotos, começou eu bebezinha. Eu revisitei a minha história, né? Vou mostrar aqui para vocês umas fotos. Olha só, quem estava comigo na live bem cedinho, eu mostrei, gente, vocês estão conseguindo ver? Olha essa pessoa deitada em cima da cama. Olha o estado, gente, dessa pessoa. Olha só para isso. E, sabe, eu vendo essas fotos, eu fiquei observando os detalhes. Eu fiquei observando os detalhes de como que era meu berço, os brinquedos que eu brincava. Olha aqui, uma escova de cabelo. Eu fiquei observando, sabe? Essa foto aqui é com as minhas avós. Eu fiquei com a minha mãe. Olha o corte de cabelo, a moda da época. Alguém aqui nessa live usou esse corte de cabelo?
Fiquei observando o sofá, as cortinas. Tem uma aqui que eu vou achar ela aqui. Essa foto minha com a minha mãe e com o meu irmão. Olha essa foto. A parede, tá vendo aqui? O jeito que tava a parede, com a pintura estragada. E eu fiquei observando tudo isso. E passou um filme na minha cabeça. Eu já vi essas fotos estavam com a minha mãe. E a hora que eu vi essas fotos, passou esse filme na minha cabeça. Eu vi vocês falando aqui, parece que eu tô vendo minha mãe já teve esse corte de cabelo. Juliana falando, isso vocês estão falando aqui, né? Parecendo que eu tô vendo as fotos da minha vida. É porque era um tipo de foto, gente. E quando a mãe colocava a gente de frente o espelho e tirava a foto do neném de frente a penteadeira. O Marcos falou assim, já era rica. Era, Marcos. Muito. Você viu? Você viu tanto que eu era? Tinha a melhor coisa desse mundo. Vou te mostrar aqui, tanto que eu era rica. Ó, tem minha foto preferida, tá aqui. Ah, não tá aqui? Eu vou mostrar ela aqui para vocês, ó. Peraí. Aqui, eu amo essa foto. Ó. Eu nem sei que carro é esse. Mas eu amo essa foto. Olha o estado das crianças. E aí, vendo esse filme passar na minha cabeça, eu pude analisar esse triângulo da vida. Esse triângulo da vida, onde a nossa vida é constituída de fases. Onde a nossa vida é constituída da nossa infância, a fase em que nós somos criança, da nossa infância, da nossa fase adulta e da nossa velhice. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos que, se a gente começar a observar, e é só alguns, porque se a gente começar a observar, existem muito mais elementos que se conectam em um triângulo na nossa vida. E por que é importante a gente ter esses tipos de símbolos? Porque você começa a desenvolver um olhar de autoconhecimento, um olhar para circunstâncias e situações. Então, observando, né, e pensando, a nossa vida, a gente passa por isso, pelo nosso nascimento, pela nossa fase adulta, pela nossa velhice. E hoje, com 35 anos, eu sei que eu sou jovem, mas eu já não tenho mais. Já foram 35 anos. Já foram 35 anos. E ontem eu estava orando ao Senhor e falando, Senhor, esses 35 anos não volta mais. Esses 35 anos, eles não vão retornar mais. É daqui para frente. E que sejam ainda muitos. E que sejam ainda muitos. Mas se eu não souber viver de forma excelente esse novo ciclo que se inicia hoje, vai se passar mais 1, mais 2, mais 3, e esse tempo não retorna mais. Então eu orei para Deus, eu falei assim, Deus, que nesse próximo ano, alguém falou assim, ano de desfrute, mas na verdade esse ano, 35, eu acho que começa o primeiro ano do ciclo, na verdade o primeiro ano de um ciclo, né, de um novo ciclo. Eu vou fazer as contas para confirmar, mas se eu não me engano, eu estava no ano do desfrute. Então, agora é um ano num ciclo do aprendizado. E eu sei que os primeiros anos de um novo ciclo são anos intensos. Gente, para quem não sabe, a nossa vida, ela é feita de 7 ciclos. E é muito legal, eu acho que deve ter live do Pablo aqui falando sobre isso. Então, cada ano, né, da nossa vida são em 7 ciclos. E é muito legal que, se você começar a fazer a conta, por exemplo, do seu casamento, dos seus filhos, da sua empresa, bate muito esses ciclos. Então, assim, alguém falou assim, eu acho que não. O primeiro ano não conta, não é que não conta. O primeiro ano você está completando um ano, né?
Então, é como se fosse aquele aniversário fechasse aquele ciclo. Então, no meu aniversário hoje, eu fechei o meu 7º ciclo, o meu 7º ano do meu último ciclo. E olha, eu acho que eu nunca viajei tanto na minha vida como foi nesse último ciclo. A gente estava fazendo a conta de quantos lugares a gente foi para praticamente um lugar por mês, né? Então, foi um ano de desfrute como eu nunca desfrutei antes. E esse novo ano, eu entro numa nova fase, que é do aprendizado, e eu tenho sido desafiada a aprender tantas coisas novas. Tantas coisas novas. E é isso que eu quero falar para você hoje. No triângulo da vida. Saiba que hoje você é abençoado e privilegiado por ter a oportunidade que você tem hoje, por ter o tempo que você tem hoje, sabe? Saiba enxergar o tempo oportuno naquilo que você tem vivido. Naquilo que você tem vivido. Hoje, bem cedo, sabe? Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. O Senhor é maravilhoso. Há vários dias, eu tô com aquela música. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar, da Isadora Pompeu. E essa música, gente, já fazem alguns dias que essa música eu acordo de madrugada. Essa música eu acordo de madrugada e a música fica tocando na minha cabeça. A música fica reproduzindo na minha cabeça. E aí teve até um dia que eu falei assim, meu Deus, eu quero dormir, eu não quero ficar com música na cabeça. E aí, hoje eu escutei essa música, eu acho que umas 20 vezes, e o Senhor ministrou muito forte ao meu coração, para que eu enxergasse as bênçãos que Ele tem derramado nessa fase sobre a minha vida. As bênçãos que Ele tem entregado hoje sobre a minha vida. E aí vocês podem falar assim, ah, Carol, mas a sua vida é boa, você está falando isso, mas é fácil enxergar bênçãos quando a vida é boa. Gente, vocês não sabem da missa metade. Vocês não sabem todos os meus desafios, tudo que eu tenho passado. Ano passado, não me lembro exatamente qual método IP, o Pablo tinha aberto uma live ao vivo, e eu abri nessa live que eu havia recebido o diagnóstico de depressão pós-parto e que eu tinha começado um tratamento e que essa depressão pós-parto, na verdade, eu havia tido ela desde o meu primeiro filho. Desde o meu primeiro filho, que é o Lourenço. O Lourenço tem 10 anos de idade. O Lourenço completou 10 anos de idade hoje. Hoje não, esse ano. E foi assim, eu não tinha coragem de enxergar. Porque nós, mulheres, o que eu costumo falar? Que nós somos o quê? E é bom para vocês, homens, saberem disso, para vocês saberem como nós, mulheres, funcionamos. Nós, mulheres, nós somos muito resilientes com as circunstâncias da vida. Então, o que acontece? Uma mulher se torna mãe. Uma mulher se torna mãe. Antes, ela só tinha que cuidar dela. Ela acordava a hora que ela queria, por mais que tivesse horário, compromissos, trabalho, mas tipo assim, final de semana, se ela quisesse dormir, ela podia. Se ela saísse, quisesse voltar, ela podia, sabe? Ela podia fazer tantas coisas. Dona de si, dona das suas vontades. E de repente essa mulher vira mãe. E ali ela começa a não poder mais decidir a hora que ela come, a hora que ela toma um banho, a hora que ela dorme, a não acordar de madrugada. Por quê? Porque agora ela tem um ser que depende dela. Um bebê totalmente dependente, que depende dela. E para as mulheres aprenderem a lidar, para a grande maioria, tanto que é normal
até quando o bebê nasce, há uma queda hormonal muito grande e muito brusca. As mulheres, elas ficam, né, um pouco desconectadas, e aí vem o cansaço, vem a falta de sono, a falta do descanso. Então, muitas mulheres sentem esse baque. Só que algumas mulheres sentem mais, e sentem por mais tempo. E eu achava que... Eu acho que eu não tinha coragem de realmente encarar e assumir que eu tinha essa depressão. Eu acho que podia ser orgulho. E o que acontecia comigo, né? Que eu acho que acontece com muitas de nós. A gente, nós mulheres, a gente vai aprendendo a lidar com as circunstâncias. Então, vem o baque ali de uma circunstância e você cresce com aquilo, aprende com aquilo, então logo o filho já não acorda mais de noite, você já não acorda mais de noite, logo a criança começa a ser um pouco mais independente, a sua vida começa a voltar um pouco mais ao normal e você começa a se sentir melhor. Você volta a praticar atividade com mais regularidade, você começa a se sentir um pouco melhor, e aí você pensa, de fato, não era uma depressão, era uma fase, era o cansaço. E aconteceu isso comigo, né? A Simone tá falando, super verdade. Aconteceu isso comigo em 4 gestações. Em algumas, né, que foi a primeira e a última, foram mais intensos. A mulher se adapta. Foram mais intensos. Mas no segundo e no terceiro foi mais tranquilo, então eu não senti tanto. Só que com a chegada da minha filha, né, do meu 4º filho, da Isabela, e no meio da política também, que ano passado foi um ano da política, que foi um ano muito intenso, e foi aonde que eu vi que eu não estava bem. Sim, André, eu sou a esposa do Pablo. E hoje é meu aniversário, tá? Eu já estou fazendo 35 anos. E eu falei assim, como eu vi que ia vir esse turbilhão sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, eu fiquei muito assustada e com muito medo ano passado, no começo, quando tudo isso começou. Foi aonde eu falei assim, eu preciso buscar ajuda. Um casal de amigos meus que era referência para mim, tinham passado com um profissional e me falaram, Carol, né, vale a pena, vai. E eu falei, tá, vou. E aí, conversando com esse médico, que esse meu médico, que é um querido, uma bênção do Senhor na minha vida, ele fez essa anamnese e ele falou, Carol, de fato, nós temos um quadro de depressão pós-parto. Então, assim, quem já teve depressão pós-parto, né, as mulheres que já tiveram, ou qualquer pessoa que já teve qualquer sintoma de uma depressão, gente, é muito difícil, é muito desafiador, porque é como se você não tivesse governo sobre aquilo que você sente, sobre as suas emoções, sobre... Você quer viver a vida, você quer fazer as coisas, e você não consegue. E você não consegue, não há força, não tem de onde tirar, sabe? E mexia mais comigo ainda, amar ao Senhor. Porque eu falava assim, mas eu tenho Senhor. Mas eu amo o Senhor, como? Como que eu tô nesse estado? Como que eu estou assim? Parece que vão me enlouquecer, é realmente isso. E eu falava assim, mas como? Só que não tem como, é algo químico. Se o meu corpo não está bem, o meu espiritual é abalado, o meu emocional é abalado. E isso um dos triângulos da vida. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Sabe, se você nunca teve, né, nada, não sentiu nada parecido, eu acho difícil, porque às vezes sintomas, né, mesmo sentimentos de tristeza, de angústia, mesmo isso, todo mundo já teve, porque todo mundo é ser humano. Mas uma coisa que eu queria te dizer, seja empático com as pessoas.
Às vezes você tem um familiar, às vezes você tem um amigo, você pode não compreender, mas simplesmente ame, mas simplesmente cuide, sabe? Eu via isso na vida do meu marido. Essa era uma live que ele poderia não, que ele iria estar fazendo, né? E eu via no olhar dele o amor dele por mim, mas havia algo que não era ele que podia fazer, era somente eu, tendo coragem de falar assim: não, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. E aí eu comecei o meu tratamento, comecei a medicação, comecei tratamento com a psicóloga, que foi muito bom para mim. E esse ano eu comecei os meus treinos. Né, com a Lud, que foi a minha dose de remédio diária, porque o médico, eu lembro da primeira consulta, ele falou assim: Carol, a gente vai entrar com a medicação, mas logo nós vamos tirar ela. E eu quero te dizer algo: quando a gente tirar essa medicação, o seu remédio vai ser atividade física. Então, esse ano eu experimentei isso, porque eu nunca havia treinado. Da forma como eu treinei esse ano, né? E a Lud foi um presente que o Senhor Jesus mandou para minha vida, nesse ciclo que eu vivi nesse ano. Então, assim, por que eu contei isso para vocês? Porque às vezes a gente olha para a vida do outro e acha que é mais fácil que a nossa. Mas todos nós temos problemas. E todo mundo sabe disso. Então, independente das circunstâncias e dos problemas que você passa, saiba olhar hoje para o seu dia e falar assim: Deus, que privilégio é ter o dia de hoje. Enxergue, encare nas dificuldades, encare nos desafios a oportunidade de aprender, a oportunidade de fazer diferente. Eu, meditando nisso hoje, e Deus foi ministrando ao meu coração. Filha, eu ouvi nessa música mais de 20 vezes. Incontáveis são as bênçãos que eu tenho derramado sobre a sua vida. Ó, vocês estão falando, a atividade física é uma bênção, é terapia, gente. A atividade física, ela cura o corpo, ela cura a mente, ela cura a nossa alma. E ela, preparando o nosso corpo, preparando a nossa alma, o nosso espírito é ativado para realmente sermos usados no nosso potencial máximo, para aquilo que Deus tem para nós. E essa é uma das... que eu queria trazer para vocês, eu vou trazer para vocês algumas tríades, mas essa é uma delas. É o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Nós somos três em um. Se a gente não cuidar dos três, fica capenga, sabe? Se não cuidar do triângulo completo, fica falho. Então, nós precisamos, sim, buscar o Senhor com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, como aquilo que tem de mais importante, tanto que a palavra diz: ame ao Senhor, acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Como assim, Carol? Aqui está a resposta. Olha, até isso. Aqui vai outra coisa dos mandamentos de Jesus para nós. Outra tríade. Amar ao Senhor, amar o nosso próximo, e o terceiro, que às vezes você nunca tenha parado para reparar. Mas a palavra diz o quê? Ame ao seu próximo como a ti mesmo. É o amor próprio, é nos amar. É nos amar, amar quem somos. E como que a gente vai amar quem a gente é? Cuidando do nosso corpo, que é o templo. Cuidando das nossas emoções, cuidando da nossa saúde emocional. Então, é um orgulho. Se eu tivesse me mantido, seria uma forma de orgulho se eu tivesse me mantido, né, naquela situação de, não, eu tô bem, eu tô ótima, e não querer enxergar, e não aceitar se enxergar a dificuldade que eu estava encontrando, e pedir ajuda.
Então eu falei assim, não dá. Se eu não pedir ajuda agora, eu vou pirar. E eu preciso estar bem para o meu marido. O meu marido vai entrar nesse ciclo louco aí da política, nessa fase maluca. E eu preciso, agora mais do que nunca, estar bem pelo meu marido, estar bem pelos meus filhos, estar bem pela minha casa. Então foi onde eu falei assim, tá bom, vamos arrancar esse orgulho aqui, porque assim, parecia, né, vou admitir que eu não estou bem, né, vou admitir que eu estou com uma depressão, que eu tenho sentimentos de angústia, que eu não quero sair do quarto muitas vezes, tem muitos dias que eu não quero sair do quarto, sim. E posso falar uma coisa para vocês? No dia que o médico falou isso para mim, eu saí dessa live e eu chorava dessa live. Eu saí da consulta que eu faço online com ele e eu chorava de alegria. Porque na hora eu falei assim, eu não vou me entristecer por essa situação. Não queria estar passando por isso? Óbvio que não. Queria que ele falasse, né? Não, Carol, faz uma terapia, né? Não. E assim, por que eu chorava? Porque eu pensei assim, Senhor, obrigada pelo que eu vivi até aqui, pelo aquilo que eu ainda vou viver, porque eu sei que através dessa experiência da depressão pós-parto, eu vou poder ajudar tantas mulheres que assim como eu achavam que estava tudo bem, que não passou, não era nada demais, ou nossa, né? Não, peraí, eu vou aguentar forte aqui, só que foi virando uma bola de neve. Eu vou poder ajudar através do meu testemunho. Então saiba que através da sua dificuldade, as suas feridas, elas vão servir de remédio. As suas feridas não, as suas cicatrizes. Quando a sua ferida estiver sarada, ela vai servir de remédio para curar a ferida dos outros. Eu acho isso tão forte. As minhas cicatrizes vão servir de remédio para curar as feridas dos outros. Porque sabedoria é aprendermos não somente com a sabedoria que vem do alto ou com os nossos próprios erros, mas é aprender a olhar para a vida do outro e falar assim, o que essa pessoa fez de certo que eu quero fazer igual? Ou olhar e falar assim, o que essa pessoa fez de errado que eu não quero fazer? Cara, que nível de sabedoria é esse? É você olhar para a vida da pessoa e conseguir aprender com ele. É óbvio que vão ter circunstâncias na nossa vida que a gente vai precisar ter experiência. Mas quantos erros nós não precisamos cometer olhando para a experiência dos outros? Ou quanto menor pode ser o percurso da nossa caminhada se aprendermos com a experiência dos outros, se tivermos humildade e simplicidade para nos submeter à vivência de outra pessoa. Então, não importa se você está na sua fase de criança, se você está na sua fase adulta, se você está na sua velhice, se alegre naquilo que você tem vivido. Criança tem aquilo, né? Às vezes a criança fala assim, nossa, eu queria crescer para fazer isso. Eu lembro que teve uma fase que eu falava, nossa, eu quero crescer, eu quero crescer. Hoje, a hora que eu vejo alguns dos meus filhos querendo falar assim, nossa, eu quero crescer, eu falo, filho, não fala isso. Aproveite essa fase. Aproveite o tempo oportuno que o Senhor tem te dado. E desfrute, porque você alcança quem a mamãe, como adulta, não consegue alcançar. Você alcança com a pureza, com a verdade que há no seu coração. E aí, outros pontos que eu queria trazer para vocês, gente. Falei da infância, da fase adulta, da velhice. Eu falei do corpo, alma e espírito. Outra tríade
né? Do triângulo da vida. Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui já está o mais perfeito de todos. Pai, Filho e Espírito Santo, aqueles que se tornam um. Aqueles que se completam em um. Átomos, prótons e elétrons, que é o que compõe uma matéria. Tem tanta coisa, gente. Tem tanta coisa que são três em um. Jesus ressuscitou em 3 dias. Paulo ficou cego e no 3º dia Paulo voltou a enxergar. O templo, né, que era o tabernáculo, o templo era constituído do átrio, do santo lugar e do santo dos santos, do Santíssimo. Uma família que é o marido, a esposa e o Senhor. E aqui eu quero falar um pouco, porque um casamento, ele não prospera em sinceridade e em verdade se não tiver essa terceira pessoa. Ele não passa pelas circunstâncias de uma forma sólida, assim como uma casa que é construída sobre a rocha, que pode vir a tempestade, e essa casa ela está solidificada num terreno, ela está construída num terreno sólido, num terreno aonde pode vir a tempestade que for, essa casa não vai cair. Agora, quando a gente constrói a casa sobre a areia, sobre um solo que não é o solo apropriado, a primeira tempestade que vier, essa casa ela não tem estrutura. Essa casa ela não se sustenta. Então, se você tem passado por dificuldades no seu casamento, se você tá noivo, se você tá noiva, eu te falo algo. O cordão de 3 dobras, ele não se arrebenta. E que cordão é esse? É o Senhor. É o Senhor, o marido e a esposa. Eu tô tão feliz, gente, porque assim, aqui em casa tá igual, tá assim, tá uma semana de festa. Então, tá uma semana de festa. Hoje é meu aniversário, amanhã eu já tô com a minha família aqui, né? Porque aí meu irmão veio, minha cunhada, meus sobrinhos, os meus pais, minha tia. Então, minha casa tá cheia. E sábado é o casamento do meu irmão. O meu irmão, ele decidiu se casar, ele e a Jéssica, a esposa dele, na verdade, eles já estão casados, eles casaram domingo passado. Domingo? Não sei, eles casaram há poucos dias, no civil. Eles têm 2 filhos lindos, então eles já tinham uma família. E eu vi na vida deles que, à medida que os 2 foram se aproximando cada vez mais do Senhor, os 2 foram crescendo em maturidade nessa decisão, e os 2 decidiram oficializar esse matrimônio. Né, já tinha um bom tempo que eles estavam juntos. E eles decidiram oficializar. E meu irmão, um dia que ele me ligou, ele falou: Carol, tô pensando em casar, eu quero casar, sei lá, daqui uns 6 meses. Eu falei assim: por quê? Você já tem a decisão. Vamos casar mês que vem. E aí, gente, arrumamos o casamento em 1 mês. Eles vieram para cá e o casamento vai ser aqui. E aqui fica um exemplo vivo, sabe? Algo que para os homens era totalmente improvável. Uma família que talvez para essa geração, para esse tempo, era uma família que não iria perdurar por muito tempo, porque era uma família disfuncional, que hoje em dia, gente, a primeira dificuldade. Eu gosto muito de falar esse exemplo. Eu, mesmo vendo os meus pais,
né? Meus pais são casados e vendo o casamento deles não foi fácil, mas vendo eles dando respostas certas diante dos desafios, diante das dificuldades, eles permanecendo firmes. E hoje eles têm um casamento abençoado, mas eu vendo isso, e minha mãe me instruindo nos caminhos do Senhor desde muito nova, mesmo assim. Eu me lembro de um dia que me marcou, que eu falei assim, nessa doutrina, né? Nessa doutrina que colocam de forma que nós não percebemos, que passa despercebida. Eu falei assim, não, porque eu quero estudar, eu quero me formar para eu ter a minha profissão, ter o meu salário e não precisar depender de homem. E eu lembro até hoje de quando eu olhei nos olhos dos meus pais. E eles assustaram com aquela fala, porque eles nunca haviam me ensinado esse tipo de pensamento. Porque parece um pensamento certo, mas é um pensamento totalmente deturpado. Olha isso. Porque quando eu casar, se não der certo, eu posso separar e me sustentar. E aí, hoje você fala isso no mundo, o povo te chama de louca. Fala assim, mas você é louca? Tá certo, não tem que depender de homem. Gente, o homem e uma mulher que são um só, que se tornam um só, tanto na carne, quanto nos filhos, quanto no filho, sabe? O filho é a materialização daquilo que de algo mais sublime do que é a união entre um homem e uma mulher. Sabe? Se a gente não consegue desenvolver essa maturidade, que empresa que prospera tendo dois caixa, tendo caixa 1 e o caixa 2, sabe? Uma coisa que o Pablo fala, Carol, mas aqui não é assim. Se não é assim, não adianta chorar ou reclamar pelo que aconteceu. Se não é assim, passou. Vamos investir em treinamento agora. Vamos investir naquilo que dá para fazer. E faça você a sua parte. E faça você a sua parte. Então, eu lembro que naquele dia, E, gente, eu não tô falando isso aqui para agradar ninguém, tá? Assim, se alguém ainda vem por aqui procurar algum tipo de agrado, né? Conhecendo o Pablo, sabendo o Pablo do jeito que ele é, eu não sou como ele, eu não sou tão braba como ele, mas assim, eu não vou falar nada simplesmente para agradar, porque é verdade. Se você acha que o que eu estou falando é besteira, vai por esse caminho. Ou, assim, só agir, só olha para os casamentos que decidiram trilhar por esse caminho e me fala se foi sucesso, se está sendo sucesso, tá tudo certo, vai você também. Mas se não é, e eu te falo com autoridade de causa, com autoridade de alguém que foi doutrinada nesse pensamento e que aprendeu, porque meus pais me chamaram e falaram, filha, não é assim que funciona. Porque se você entra num casamento preparada para esse casamento, olha a sua fala. Porque se não der certo, eu tenho como me sustentar. Carol, então você está dizendo que a mulher não tem que ser bem-sucedida? Eu não disse isso. Muito pelo contrário. O homem, a mulher, nós temos que ser plenos naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Não importa se é a mulher dentro de casa, se é a mulher fora de casa, trabalhando, sendo CEO, sendo o que for, não importa. Não importa. Seja pleno naquilo que Deus te chamou para fazer. E não negligencie os cuidados com o seu lar e com a sua família. Porque esses sim são os seus bens mais preciosos. Não é. Não é. Ah, Carol, mas é para eu ter dinheiro para pagar e para não sei o quê. Nada. Nem ninguém substitui o colo de uma mãe, a história que a mãe conta, a oração que a mãe e o pai faz antes de dormir, os abraços, os beijos. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga e ela me falou, Carol, eu não me lembro dos abraços que eu dei na minha mãe, porque nós não tivemos.
Eu não me lembro do cheiro que a minha mãe tem. Eu lembro do cheiro que a minha mãe tem. Eu sinto um cheiro que parece que só eu que sentia. Eu e meu irmão, só nós dois sentimos esse cheiro. Tanto que a gente abria a porta do guarda-roupa dela, os dois faziam assim, ó. Ai. Um cheiro que somente nós dois sentíamos. Então, assim, quando os meus pais tiveram essa conversa comigo, eu repensei. Eu falei assim, não, peraí, algo de errado entrou dentro do meu coração. Porque, e eu lembro que eu era jovem, muito jovem, porque se eu falo se, eu já dei todo o espaço, para que dê errado. Então, peraí, eu vou começar a criar trilhas, eu vou começar a criar oportunidades, eu vou começar a criar, né, de forma inconsciente, eu vou criar isso. E isso vai se tornar uma realidade. Não tem como. Gente, ser casado não é fácil. Quem tá aqui na live que é casado, sabe do que eu tô falando. Eu lembro que quando eu tava noiva, minha mãe falava, filha, ser casada não é fácil. E eu falava assim, tá, minha mãe tá falando isso porque o casamento dela tiveram vários desafios e não sei o que. Pensava, né? Eu não falava pra ela, não. E aí, depois de alguns anos, uns 5 anos de casada, eu falei pra ela, eu falei, mãe, é verdade. Casamento não é fácil. Pode ser o melhor casamento do mundo. Hoje mesmo, gente, meu marido, lindo, maravilhoso. Eu vou falar aqui, vocês não falam pra ele. Ele me apronta uma aqui, no meu parabéns. Ai, ai. Ele foi muito amoroso, carinhoso, respeitoso comigo, mas ele meio que chamou minha atenção na frente de todo mundo, sabe? Eu falei assim, por que ele tá fazendo isso? Ele falou, exatamente, daquilo para o qual o Senhor tem me chamado. E tantas vezes eu me recuo, tantas vezes eu quero retroceder. E ele falou sobre o grande desejo do coração dele, de que eu realmente me posicione naquele lugar para qual o Senhor me preparou e me forjou em todos esses 34 anos. Não são tantos, mas eu tenho, por menor que seja, todos nós temos algo a compartilhar e ensinar na vida de outras pessoas. E mais um ponto, a gente já está caminhando para o final, é a largura, a profundidade e o comprimento. Gente, e assim, se a gente começar a pensar aqui, ó, o Fer está falando, Carol, estamos gostando, pensei que você falou que eu estava gostando. Eu tenho esse problema, eu começo a falar e aí eu não paro, não quero parar também. Mas se a gente começar a pensar, tantas coisas começam a aparecer, tantas conexões começam a surgir sobre isso. Mas para finalizar, lembre-se que existe triângulos, cenários na nossa vida. Existem pontos que precisam ser interligados. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que aí, deixa eu ver como que eu faço para vocês entenderem. Antes de falar isso, eu quero falar para vocês esse QR Code aqui. Esse QR Code aqui é do evento que vai começar amanhã, como ficar rico rápido, tá? Um evento do Pablo. Então, é só vocês apontarem a câmera do celular para cá para participar do evento, tá bom? A música, eu acho que é Bênçãos Incontáveis. Eu vou colocar no meus stories, tá bom? Eu vou colocar a música nos meus stories e aí vocês vão lá olhar. Bênçãos que não tem fim. Bênçãos que não tem fim. Eu quero mostrar algo para vocês
fazer um desenho aqui. Que aí, que eu quero falar para vocês sobre o triângulo. O triângulo, vou dar o exemplo de Deus, do marido e da esposa. Ó, Deus, marido e esposa. Olha como que funciona a nossa vida. Olha como que funciona o nosso relacionamento. Quando nós introduzimos, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Alguns exemplos aplicáveis assim na nossa vida dessa tríade, né, que nós podemos identificar. E Edivaldo estava escondendo talento. Edivaldo, a hora que pega intimidade comigo, eu fico faladeira, viu? Não paro. E pensa, se for um relacionamento, vocês viram que existe, né? A matéria, ela se forma nos átomos, nos elétrons e... Eu esqueci, peraí. Nos átomos, nos prótons e elétrons. É assim que a matéria se forma. O nosso Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, olha que coisa. Quando nós decidimos ficar apenas com 2 desses itens, se torna algo plano, algo sem forma e até mesmo vazio. Pensa um relacionamento entre um homem e uma mulher. É algo distante. Cada um está na sua extremidade, cada um está no seu ponto. Mas quando o Senhor faz parte desse relacionamento, e eu te digo, se o Senhor não estiver fazendo parte desse relacionamento, provavelmente alguma outra coisa estará. Só que existem coisas que às vezes a gente coloca na nossa vida que vai nos fazer distanciar ainda mais do nosso cônjuge, que vai nos fazer ficar ainda mais distante e longe deles. Eu vou dar a explicação e vou dar alguns exemplos aqui para vocês depois. Mas, por exemplo, se esse marido, tá aqui o marido e a esposa, esse marido, ele começa a se aproximar do Senhor, e antes aquele marido que estava lá naquele ponto, agora ele está aqui. Olha só o que acontece. Ó, ele vai aproximando do Senhor naturalmente. Eu vou fazer aqui na mão, que eu acho que vai ser mais fácil vocês entenderem, ó. Vê se vocês vão me entender na mão. Vai aproximando do Senhor. Naturalmente, ó, Deus está aqui, o marido está aqui e a esposa está aqui, tá? Eu gosto de fazer mais na mão que eu consigo exemplificar melhor. À medida que o marido e a esposa vão aproximando do Senhor, esse triângulo, ele vai diminuindo. Vocês conseguem entender? Ele vai diminuindo. E nós vamos nos tornando mais próximos do nosso cônjuge. Ó, o marido e a mulher, eles vão se aproximando. E existem nas nossas vidas coisas que, por exemplo, tem gente que coloca aqui, ó, tem gente que coloca o que aqui na vida? O ego. Tem gente que coloca o que aqui na vida? A prostituição. Tem gente que coloca o que aqui na vida? A pornografia, o trabalho, os filhos. E existem coisas que as pessoas colocam aqui que não diminuem esse espaço, o dinheiro, muito pelo contrário, nos afasta do nosso cônjuge.
Mas quando nós colocamos o Senhor no centro, meu querido, minha querida, seu marido, sua esposa não pode estar nem aí para as coisas do Senhor, mas quando você se torna uma mulher temente a Deus e você começa a honrar o seu marido, a sua casa, isso gera transformação. E para terminar, eu vou contar um testemunho para vocês que eu acho fortíssimo, de uma mulher que permaneceu firme nesse propósito. É a esposa do Smith Wigglesworth. A esposa dele, ela era uma mulher cristã, uma mulher temente ao Senhor, e ela ia para a igreja e o marido dela não gostava que ela fosse para a igreja. Não gostava que ela fosse para a igreja. E aí, um dia ele falava, para de ir, não quero que você vá, não quero que você seja cristã. E um belo dia, ela saiu para a igreja, e aí ele trancou ela do lado de fora, ele trancou a porta da casa. Eu acho esse testemunho fortíssimo. Ele trancou ela do lado de fora da casa. E aí ela chegou, tentou abrir a porta, não abriu. E ela passou a noite. Ela dormiu do lado de fora da casa dela. Estava fazendo muito frio, era um inverno rigoroso. Estava na estação do inverno e, se eu não me engano, eles são da Inglaterra, eles eram da Inglaterra. E ela passou aquela noite ao relento, dormiu do lado de fora. E no outro dia, ele acordou, abriu a porta para ela poder entrar. No momento que ele abriu a porta para ela poder entrar, o que seria o natural, né? Dela acabar com ele, dela falar um monte de coisas para ele. Ela estava dormindo, gente, na porta, assim, ó. E aí, quando ele abriu, ela acordou, ela deu um sorriso, ela entrou, ela preparou o café da manhã, ela serviu ele. E naquele momento, aquela mulher que deu bom testemunho, que exalou bom perfume, ela alcançou o coração do marido dela para o Senhor Jesus. Naquele momento, ele olhou para ela e falou assim: o que é isso? Que sabedoria, que é isso? O que é que essa mulher vive? O que é que está acontecendo com essa mulher? Se ela vive isso, eu também quero conhecer esse Deus que ela serve. E ali, naquele momento, ele se converteu ao Senhor. E ele foi um homem usado de forma ousada. Ele ressuscitou tantos mortos. Ela mesma, ele ressuscitou. Se eu não me engano, ele ressuscitou ela 3 vezes. E aí, na terceira vez, ela falou para ele, falou assim, me deixa aí. Sabe, foi usado de forma extraordinária e poderosa pelo Senhor e para o reino. Então, se achegue ao Senhor. Seja grato pela fase que você tem vivido. Coloque nesse cordão de 3 dobras Deus. Coloque o Senhor nesse lugar. Permita Ele ser o centro. Porque por mais que as situações à sua volta pareçam sem soluções, pareçam sem saída, para o nosso Deus nada é impossível. E enxergue as circunstâncias como uma forma de aprender e de fazer algo diferente daquilo que você tem feito até aqui. Fechou? Fica sábias palavras de uma velha senhora de 35 anos. Para quem chegou agora, gente, é meu aniversário, 35 aninhos hoje. Vou falar antes de sair. Tá aqui. Não. Tá aqui, gente, me ajuda. QR Code, tá? QR Code para o evento que começa amanhã. Como ficar rico rápido. Fechou? Gente, obrigada por esses momentos, por esse momento aqui com vocês, por essa 1 hora, vai dar 1 hora agora aqui com vocês. Foi muito bom investir esses 59 minutos do meu dia para compartilhar
um pouco daquilo que Deus ministrou no meu coração nesse dia de hoje, viu? Um beijo grande para vocês, que vocês tenham uma excepcional noite, que vocês descansem na paz do Senhor, tá bom? Eu vou ali ver se tem mais algum convidado meu aqui ainda, dá uma atenção para eles. Um beijo grande. E a música eu vou colocar lá nos stories, tá bom? Quem quiser ver, vai lá nos meus stories que vai estar lá. Fechou, gente? Um beijo para vocês. E até a próxima. Ah, semana que vem tem live da família também. Semana que vem não, amanhã. Tá bom? Beijo. Tchau.